Olá, Joana Amaral Dias, bom dia, Olá, viva! Olá, bom dia. tudo bem? Muito obrigado por concederes este tempinho para conversares comigo. Eu é que agradeço o Ah, convite, é um prazer. Sabes que eu a Joana, gosto muito sim, do Contracultura obrigado. e obrigada eu, e portanto é com muito prazer que aqui estou hoje. Ok. Pronto, a Joana Amaral Dias não precisa de grandes apresentações, toda a gente a conhece, é uma figura proeminente da vida política portuguesa. É psicóloga, salvo erro, certo? Uhum, E agora candidata às presidenciais de 2026 com o apoio do ADN, certo? uhum, Aham. exato. Ok. Eu gostava de começar esta conversa a contar uma história. Nós temos trocado umas mensagens, mas não nos conhecemos pessoalmente, é a primeira vez que estamos cara a cara. Mas tu Sim, porque eu tens. também te vejo, não só sigo Contracultura, mas por exemplo, quando vais ao povo a falar, etc., também gosto de ver. Exato, exato, exato. Portanto, conhecemos-nos dessas leads, vá. Sim, exato. Digitalmente. Mas eu tenho uma história para partilhar contigo. Uma história pessoal que é gira, que é esta. Eu já não me lembro bem se isto foi em 2020 ou 2021 e não me lembro bem também se já foi na altura do programa global de vacinação por terapia genética ou foi imediatamente antes disso. Mas há uma manifestação que começa no Marquês de Pombal e acaba no bairro Alto. É que eu vou com a minha mãe contra, lá está, eu acho que era contra os confinamentos porque ainda não tínhamos chegado à parte ainda não tínhamos chegado propriamente à parte A parte das totalmente vacinas. javarda. Sim, exatamente, totalmente javarda, exatamente. E eu vou com a minha mãe a essa manifestação, pronto, e nós, a nossa origem ideológica, digamos assim, é centro-direita, direita, coisa que valha, Uhum. ali do século XX, e de repente sobe ao palco, portanto, acho que ainda no Marquês de Pombal, sobe ao palco a Joana Amaral Dias, e eu e a minha mãe olhamos um para o outro. Ah, eu já sei. Isso foi no parque, foi no, ali no finalzinho do Parque Eduardo VII, não foi? Exatamente, exatamente. Sim, sim, E sim. eu E olho ainda para não a minha mãe, existiam. porque. Pois, pois, eu acho que ainda não estávamos nas inoculações mRNA. Não, eu acho que era contra os confinamentos e aquelas medidas todas parvalhonas da coisa. E eu olho para a minha mãe olha para mim, tipo, estamos na manifestação certa. Isto porquê? Porque nós vinhamos da direita, a Joana tínhamos nesta ideia que vinha da esquerda, não é? E tipo, mas o que é isto? E foi a primeira vez, na verdade, na minha vida, que eu me apercebi de uma coisa, que é, o combate já não era ideológico. Nós tínhamos chegado aqui a um ponto no século XXI em que o combate se travava sobre valores que estão antes da política, ou seja, que são valores a decência, a liberdade, a dignidade humanas, a cultura, a identidade, esse tipo de coisas. E fundamentalmente na altura a liberdade, não é? E isso não tem partido político, isso não tem. Enfim, são princípios morais, não é? Digamos assim. E isso mudou muito a minha vida. E a Joana é um bocadinho responsável. E eu queria lhe dizer isto, porque o momento foi muito giro, que eu e a minha mãe ficámos completamente trocados. Uh, É gira essa história. mas deixou-me a pensar. Isto deixou-me a pensar. E está na origem até do contracultura, em certo sentido. O contracultura tem muito a ver também com isso. Vamos lá esquecer estes velhos conceitos do século XX e por isso é que eu uso o contracultura, chama-se contracultura, utilizando até uma expressão cara à esquerda do século XX, precisamente por causa disso. O que eu queria, a primeira pergunta que te queria colocar é esta. Concordas comigo? Achas que neste momento já não, o combate político, digamos assim, já não pode classificar-se como no século XX, tipo a esquerda de um lado, a direita do outro, esses valores do século XX da esquerda e da direita? Achas que Sim. ainda são atuais? Olha, obrigada pela tua história. E essa história também me toca particularmente porquê? Porque muitas pessoas ainda dizem: Ah, mas o que é que tu agora és uma vira-casacas, uma troca-tintas, eras da extrema esquerda e agora passaste para a extrema direita.
estes rótulos todos, esta narrativa toda, isto para mim não me diz nada, não me diz nada. Isto, eu estou Yeah. completamente distante disso. Aliás, se queres que te diga, eu acho que sempre estive, na verdade, mas tu tomaste consciência disso nessa altura. E eu tomei consciência que nunca estive na política por ideologia, mas por princípios fundamentais, quando foi ali a transição dos tempos da guerra do Iraque para o Climate Gate. Yeah. Eu explico. Eu quando cheguei à política era uma miúda, não que isso, era uma miúda, tinha 20 e tal anos, não que isso seja uma desculpa de nada, não é a questão da idade, mas é um dado objetivo, tinha 20 e tal anos, era bastante idealista e tinha estes valores, por exemplo, a liberdade, a paz, a transparência, a soberania, como grandes bússolas morais. Morais. Eu sei que na política hoje em dia parece que não se pode falar de moralidade, mas eu É depois verdade. É não se pode verdade. falar, parece que queima. Nós falámos de virtude em política, parece que isto, então para a esquerda, isto então para a dita esquerda queima imenso, mas portanto, eu cheguei com estes valores, com estes princípios que fazem parte da minha educação Claro. e das minhas convicções profundas. Portanto, liberdade, soberania, paz, transparência. Pronto, cheguei com estes valores. E realmente, na altura, o Bloco de Esquerda, de certa forma, representava-os. Tanto mais que eu estive na luta, na primeira linha da luta em Portugal, por exemplo, contra a guerra no Iraque. Aliás, isso trouxe-me vários dissabores partidários, políticos e até com as forças da autoridade, porque cheguei a estar numa manifestação na Avenida da Igreja, à porta da casa do Durão Barroso. Portanto, fui fichada pela polícia, etc. Mas isto para dizer o quê? Que eu não estava no Bloco de Esquerda porque o Bloco de Esquerda era de esquerda. Eu estava no Bloco de Esquerda porque o Bloco de Esquerda representava estes valores, nomeadamente esta liberdade que me sempre foi particularmente querida, a paz, tudo isso. Bom, só que quando chega, passado muito pouco tempo, aliás, e a minha passagem pelo Bloco é de 2002 a 2005. São 3 anos, isto foi há mais de 20 anos e eu ainda estou a levar com isto. Meu Desculpa. Deus, meu Deus. É que não é só tu, é toda a gente, não é? Eu tipo, ainda estou a pagar esta fatura. É duro, é duro. Se eu tenho 20 e tal anos, faz uma opção destas, ainda está ali, tens a 20, isto parece aquelas dívidas ao fisco. Estás a ver? Ainda estou a pagar isto 20 e tal anos depois. Sério, cortem-me os Yeah, pulsos. yeah. Mas, enfim, adiante. É o que é. Foi o que escolhi. Sou responsável pelas minhas escolhas. Adiante. Quando começa a chegar ali, portanto, eu passei de 2002 para 2005 pelo Bloco e depois distanciei-me do Bloco. Basta dizer que eu, nessa altura, em 2005, fui mandatária, 2005, 2006, mandatária para a Juventude de Mário Soares. Nessas presidenciais, Sim, o eu Bloco lembro-me. apresentou o seu próprio candidato, Francisco Louçã. Nós Eu já nos lembro-me tínhamos disso. Sim. apartado, já nos tínhamos distanciado. Portanto, foram 3 anos, há mais de 20. E aqui estou eu a responder ainda por isso. Ok. Presente, presente. Mas para dizer, tudo bem. Mas para dizer o quê? Que nessa altura começa-se a cavar um grande fosso, já, porque começa a aparecer coisas como o wokeismo, Sim, as políticas de e o identidade, Climate né? Gate, e o Climate Yeah, Gate, em que eu yeah. nunca mais podia voltar ao Bloco. Porquê? Primeiro, começam a aparecer os primeiros atletas que querem estar nas competições dos homens, Sim, nomeadamente um sim. atleta, eu lembro de ter discussões dentro do Bloco sobre isto, nomeadamente um atleta levantador de pesos, Pois, que depois até serviu de grande bandeira LGBT anos mais que tarde. horror. É verdade, levantador de pesos, e nem sequer é naquela modalidade que tu digas, se calhar a biologia não faz assim tanta diferença. Epá, não, a biologia faz muita Faz diferença. muita diferença. Não dá para negar a realidade, a biologia faz diferença. E eu, que sempre fui uma desportista, já fui uma atleta de competição e sempre fui uma desportista, quer dizer, eu sei o que é que custa, Claro, não sou nenhuma Rosa Mota, mas sei o que é que custa ter um bocadinho, um ganhozinho que seja no exato. desporto, de Claro. evoluir mais um degrau. Pá, e
de repente aparece um Um ser, calmeirão, exato. um calmeirão que é obviamente superior a ti Yeah. biologicamente, não é? Que tem uma estrutura anatómica ou fisiológica completamente diversa. Bom, e portanto isto começou realmente essa divergência, e depois o Climate Gate em 2009. Porque eu sempre fui, isso é outro valor, há bocado falei da liberdade, da soberania, da transparência, e não disse outro, que eu sempre fui muito ligada à natureza, e sempre defendi muito a natureza, mas não defendo o clima. Não é o Sim. clima que me interessa, não é? Não pintou um clima, tá? Oh, Então, Joana, as Nações Unidas estão a destruir 100 mil árvores na Amazónia para darem acesso à Cimeira do Clima agora. exato. Muito Eu, bem. eu, quando a primeira vez que li isto, pensava que era um mime. Não, não é? Pensava que era um mime, mas depois fui à procura e não. Eles estão a destruir a floresta virgem para fazerem uma autoestrada, que é para os VIPs passarem bem, não demorarem muito tempo a chegar lá à cidade do Exato. E não é Brasil. um mimo que essas conferências são patrocinadas pela Coca-Cola. Exato, Eh, pois, da pois. Coca-Cola, que é uma das empresas mais poluentes Yeah. do planeta. E, Sim, portanto, eles não isso é estão de facto tudo. preocupados com o ambiente, eles estão preocupados com a política da coisa Não, eles do estão a ver se apocalipse pintam um climático. clima. Eles estão a ver se pintam Claro. um clima. Pintai um clima. E eu sinceramente, Yeah, nisso eu não estou yeah, interessada, yeah. ou como é óbvio, e sempre estive do lado da defesa da natureza. Quando chegou o Climate Gate, em 2009, quem não sabe vá ao Google, mas basicamente, depois dessa grande mentira global das armas de destruição massiva, foi a grande mentira global de vamos aí, vamos martelar os números, estruturar os números até eles dizerem aquilo que a gente quer ouvir. Portanto, Exatamente. prestigiar as Exatamente. universidades, como prestigiar os climatólogos ou Sim, sim. climatologistas, na verdade tenham sido pagos, manipulados, corrompidos para irem de encontro a uma narrativa. E como deves imaginar, eu comecei-me a distanciar cada vez mais de uma coisa que já não me servia, já não servia aos meus princípios, não servia à minha moral. Yeah, É só yeah, isto que aconteceu. yeah, Portanto, isto para te dizer que tu tomaste consciência nessa altura, eu tomei consciência uns anos antes yeah. que eu não estava na política da mesma forma que outras pessoas estavam. Eu amo política, atenção, eu adoro fazer política, adoro discutir política, adoro ler Nota-se, política. nota-se. Pensar é uma paixão, não me paga as contas, e ainda bem, de certa forma, mas realmente é uma paixão. Só que eu tomei essa consciência uma década antes, vamos dizer assim. Eu já vinha desconfiada desde a guerra no Iraque, mas uma década antes, no Climate Gate, portanto, em 2009, 2010, para mim, isso estava muito claro. Fiquei em terra de ninguém durante muitos anos, considero-me uma órfã política, Yeah. e tenho vindo a atravessar esse deserto, até que finalmente, porque a Covid para mim foi boa nesse aspecto, Sim, porque foi muito boa, porque senti-me completamente sozinha durante uma década inteira, politicamente, praticamente não tinha interlocutores. Às vezes lá havia um artigo, uma coisa assim, onde eu me identificava. Até quando chega em 2020 a história da Covid, yeah. há almas a despertar. E isso para mim, eu devo te dizer, isso para mim foi um alívio. Embora a Claro. história toda da Covid tenha sido Sim, sim, não, mas realmente claro. Mas percebe-se, catastrófica, claro, claro, claro. mas de repente ganhei companheiros nesta Exato, história, exato, exato, comparsas, exato. que entendem o que é que eu penso, e são Tu muitos nessa mais. manifestação Há pessoas estavas que dizem assim, com. são poucos. Epá, Yeah, são poucos, mas eu vou te dizer, são muitos mais que aqueles que eu tive entre 2010 e 2020, claro, que eram nenhuns. claro. Tu nessa manifestação estavas acompanhado, entre outras pessoas, pelo Sérgio Tavares, que entretanto também nessa altura ganhou muita relevância, não é? Uhum. E que hoje tem um canal com muita influência. E pessoas que realmente lutaram muito e nós, portugueses, devemos muito a vocês, por Não, isso, não. pela dissidência em relação àquele horror todo, enfim. Uh, É um ainda crime bem, contra a ainda. humanidade, aquilo que aconteceu nessa altura, Poxa, são crimes poxa. contra a Eu, humanidade, eu, como é um crime todas as outras mentiras globais que nos têm sido enfiadas sim, pela, sim, pela sim, goela sim. abaixo, Eu no outro desde a dia, quando guerra do vi. Iraque, até Yeah, à, até à fraude alimentar, até tudo yeah, isso.
Yeah, yeah. Mas eu é que me sinto grata, eu é que me sinto grata aos portugueses que nos ouviram, que podiam por simplesmente ver-nos como os pregadores chalupas, como eles nos queriam chamar, mas que apesar de Sim, tudo. E sim. vou-te dizer, Paulo, vou-te dizer, Paulo, para mim, hoje em dia, isso aconteceu-me na altura, mas hoje em dia acontece muitas vezes, ir na rua, ou estar num supermercado, ou num restaurante, ou o que quer que seja, e há pessoas que vêm ter comigo e que me dizem obrigada, porque por causa, eu ouvia e por causa de si não me vacinei. E eu, por um lado, sinto-me altamente responsável e tomo consciência do que é ter influência, mesmo que seja só uma pequena influência. Não, mas a Mas esse depois, nível é grande e é importante, não é? mas, Nesse mas nível da saúde das pessoas. exatamente, dá-me uma satisfação e fico tão. Isso valeu tudo, estás a ver? Ouvir isso uma vez, eu Claro, já ouvi isso muitas vezes, mas claro, ter ouvido isso uma claro, vez, claro. não tomei a inoculação Covid por causa de si, isso para mim vale muito. Yeah, yeah. Nós provavelmente voltaremos a este assunto de Covid, mas eu queria começar pelo princípio. Eu também achei graça a uma circunstância que foi tu contactaste-me por causa da tua iniciativa do Manifesto pela Paz. Eu queria te perguntar por isso. E na Uhum. altura, eu acho que te disse, foi muito curioso, porque foi a primeira vez na vida que eu falei com alguém em quem tinha votado, porque eu sou eleitor do ADN e já tinha votado em ti. E aquilo, eu estava a olhar para a mensagem, epá, parece que estou na República de Atenas, ou coisa que o valha. Estou a falar com uma pessoa em quem já votei. Isto é uma democracia como deve ser. Não, não é, mas na altura pareceu. E Mas eu queria gostava te que perguntar, fosse. pois, nós lutamos para sermos uma das coisas que eu costumo dizer. A minha luta é muito simples. Eu gostava de ser representado, Joana. Pois, exato, lá está. Estás a ver? Não é pedir muito para não. Gostava de ser Eu representado. Gostava. candidato-me para ter alguém em quem votar. É, pá, exatamente. Quase, Não, mas por isso é que eu é te disse quase, logo, estás é a pá, ver? tipo, eu voto em ti, porque pá, a Obrigada cena pela é. confiança. Não, mas é mesmo, o ADN e a Joana Amaral Dias, neste momento, são as únicas pessoas que estão na política, pá, que se interseccionam, cuja visão se intersecciona com a minha, é pá, e que não me parecem profundamente corrompidos por lógicas de poder que já não se Claro, aguentam, não se sinceramente. aguenta, não há Não, paciência. não, pá, não há paciência. Por exemplo, a opinião que eu tenho do Chega neste momento é beira à brava. Porquê? Porque quanto mais eu falo com eles, mais vejo que aquilo já está tudo rendido àqueles princípios básicos da política, que é a conquista e manutenção do poder. E tudo o que é princípios éticos e morais e princípios, lá está, que nós falamos da dignidade humana e coisas básicas, tipo, básico como se eu disser a um tipo do Chega que o Trump está aqui na minha consideração porque está a encobrir o escândalo Epstein, Exato. ficam a olhar para mim, mas o que é que isso interessa e tal? Hã? Perdão? Isso não interessa? Então o que é que interessa? Eu estou-me a rir para não chorar. Epá, Porque sabes que eu há muito tempo, tu há bocado começaste a nossa conversa pelo um ponto que é muito querido, que nós estamos numa era pós-ideológica da política. E isso é de facto esse compasso que importa colocar. E eu, há muito tempo que eu defendo o regresso à política dos três Vs. Quando foi o 25 de Abril, tu sabes disso, certeza, havia aquela tese dos três Ds. Desenvolvimento, descolonização e não sei o quê. E sim, sim. eu defendo os três Vs. E o que é que são os três Vs? É o regresso à política da virtude, da verdade e da vontade. Virtude, porque, lá está, epá, nós temos que ter um É, comportamento ético. Ah, não venham com é, tretas, quer dizer, não é questão, aquelas tretas que, inclusive, algum esquerdismo diz que é, não, o que interessa é o que a pessoa faz publicamente, o que a pessoa faz em privado não importa. é. Mas como assim? Mas como Pois, como assim? assim? Yeah, Como yeah, assim? yeah. O que é que isso quer dizer? Então, desculpa lá, eu se for a um médico para, imagina, sofro de obesidade mórbida, vou ao médico, abro a porta, está lá um senhor de 150 quilos, como assim? Não é? Como assim? Claro, claro, Como assim claro, o que claro, um claro, político faz na sua vida privada não importa? Bem, isto sinceramente, claro. um político também é um exemplo. Bom, no caso da presidência da República, é só isso. Tu votas numa Sim. personalidade.
É só isso que estás a votar. É um cargo político por excelência, não tem uma componente técnica, portanto. É Sim. isso. O regresso da virtude. Nós temos que ser virtuosos. Aliás, eu defendo que os políticos, o Presidente da República em particular, devem inclusivamente fazer um voto de pobreza. Pobreza. Pobreza Yeah. não no sentido de viver na miséria. Eu não gosto de viver na miséria, nem quero viver na miséria, não é isso. Mas de alta parcimónia nos Exatamente. gastos dos dinheiros públicos. Claro, claro, Altíssima parcimónia. Bom, claro, claro. portanto, virtude, Obviamente. verdade, verdade, porque é assim, claro que a verdade, nós sabemos, é um devir, é uma procura, é uma busca, não é? Não há verdades absolutas, mas nós temos que estar nesse caminho, não é no caminho de relativizar tudo, e é tudo relativo, e é Não, e de mentir tudo. descaradamente. Não, e de mentir descaradamente. E de mentir Hoje, descarada. hoje, Não, mas tudo começa pela ideia de que não há verdade, não existe verdade. Tudo depende do ponto de vista e depois vai-se até à mentira escabrosa. não, hoje em dia, eu quanto mais escrevo sobre isto e mais investigo, sinceramente dá-me a sensação que cada vez que o político abre a boca, e isto aqui, lá está, não tem a ver com a esquerda e com a direita, nem tem a ver sequer com globalistas e antiglobalistas. Chegam ao poder e é tudo igual. Pá. Mentem, 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 ou se não mentem, encobrem a verdade. E eu, por Ah, é exemplo, a estou a mesma assistir agora coisa. a um fenómeno. Encobrir a Yeah, verdade é a mesma coisa. yeah, é a mesma coisa. E estou a assistir agora a um fenómeno, por exemplo, na imprensa dita independente conservadora americana, que é aflitivo, que é aqueles que criticavam, passaram anos a criticar as CNNs da vida, porque serviam os poderes instituídos ou não tinham critério jornalístico. Hoje em dia, a imprensa conservadora americana, pá, está muito próximo, o critério deles é muito próximo do da CNN neste momento. E é todos os dias, porque pronto, Sim, são as sim. minhas fontes, eu tenho que andar à procura deles, todos os dias eu sou agredido por propaganda pró-Trump, mas descaradíssima, por pessoas que eu considerava até como referência, que andaram anos a criticar precisamente o que estão a fazer agora. Pois, Pá, eu fico, esta compreendo gente, muito bem. epá, eu fico maluco com isto, mas deixa-me ordenar aqui uma coisa. Eu gostava que falasse um bocadinho Mas desta deixa-me história só do. concluir, deixa só concluir Ah, aqui dos perdão, três desculpe. Vs. É muito rápido, é muito rápido. Perdão. Portanto, é a questão da virtude, nós precisamos de um regresso da moral, de Já. um compasso moral, de uma bússola moral à política. É a questão da verdade. Portanto, não podemos relativizar tudo, nem podemos admitir mentiras escabrosas, e o jornalismo tem que fazer o seu papel. E a questão da vontade, porque nós vivemos numa sociedade que está completamente anémica, alienada, aliada de tudo, e precisamos que as pessoas realmente acordem e percebam que a sua vida, a sua própria vida, a vida dos seus filhos, depende disto. Pronto, virtude, vontade e verdade. Eu acho que sem estes três Vs não vamos lá. Muito bem. Isso parece-me que já é uma plataforma para a tua candidatura à presidência da República, não é? Um É um bocadinho. motto, mas acho que realmente. Yeah, Vá, yeah, diz-me. yeah. Queria começar, como estava a dizer, nós, a primeira vez que falámos foi a propósito desta tua iniciativa do Manifesto pela Paz, pá, que a mim caiu-me logo muito bem, porque eu, como cristão, pá, tudo o que é guerra faz-me um bocadinho de impressão, e principalmente guerra que nem sequer tem a ver com legítima defesa, nem coisa que o valha, que é o que está a acontecer hoje em dia, e está-me a fazer muita aflição esta vontade que, principalmente na Europa, que as elites políticas têm de fazer a guerra à Rússia, por exemplo. Fez muita confusão o que aconteceu agora na Palestina. Apesar de, pronto, lá está, não tenho propriamente muitas simpatias pelo Hamas, mas descobri que também não tenho simpatias nenhumas pelo regime israelita, e queria que me falasses mais ou menos dessa tua iniciativa e como é que está a correr e em que é que se baseava. Bom, em primeiro lugar, porque lá está, voltando ao princípio do século, quando eu cheguei à política, eu sempre fui uma defensora da paz. Eu acho que sem paz não existe civilização. A guerra é a barbárie. Eu estou a dizer coisas básicas porque parece que agora temos que voltar a dizê-las, não é? Yeah, yeah, A yeah. paz, para mim, é esse valor universal. A guerra é a barbárie. Aliás, a guerra é em si mesmo o falhanço da política. Quando nós não conseguimos resolver as coisas pelo o diálogo, a discussão, o debate, quando não conseguimos resolver as coisas pela negociação, pela diplomacia, recorremos à violência, às armas, ao estalo, aos tiros, bombas e burros nas trombas. Ahm, não é? É E isso, é? portanto,
É isso. E, portanto, por mais que seja difícil o caminho da paz, e muitas vezes, e a história está cheia desses exemplos, o caminho da paz é estreito, é íngreme, é pedregoso, é difícil, claro que é, não há dúvidas, nas nossas vidas não é, o caminho da paz não é muitas vezes assim, quando nós queremos resolver as coisas a bem com as outras pessoas, com pessoas que até muitas vezes gostamos, outras não gostamos, o que quer que seja, às vezes esse caminho é difícil, não é? Claro. Pronto. Mas Não, não é há quando cedemos aos nossos, é quando cedemos aos nossos piores instintos que recorremos à violência, não é? Não é quando cedemos exatamente, aos melhores. Não é quando cedemos aos melhores. exatamente. Portanto, para mim, a paz nas minhas relações interpessoais, nas minhas relações sociais, e é assim que eu vejo o mundo, é essencial. De repente, e desde essa altura, desde a guerra do Iraque, eu fiquei muito consciente disso, percebi que realmente aquela velha máxima, já muito estafada, é verdade, que a verdade é a primeira vítima da guerra. Uhum. Isso para mim foi muito claro Completamente. em 2002, quando eu tinha o Drão Barroso a um palmo da minha cara a dizer sim, sim, eu vi as provas das armas de destruição Foi massiva. uma loucura. O Drão Barroso também veio do MRPP, já agora, porque é que não lhe perguntam Yeah, isso yeah. de 5 em 5 segundos? Também Yeah, gostava. yeah, yeah. Só naquela, só naquela. Ele até andava a roubar tapetes à Faculdade de Direito e tudo, nessa altura do Pois, MRPP. enfim, enfim, isto é, já sabemos, é tipo, uns são filhos, Era outros um são verdadeiro enteados. revolucionário, o gajo, era um verdadeiro revolucionário. Agora é o senhor da BlackRock, nas voltas que Sim, ele não dá. agora, não, neste momento agora é o Não é senhor. BlackRock, desculpa, é a Bilderberg, que eu queria dizer. Sim, ele agora, neste momento, está à frente do complexo industrial militar. Pois, pois. Aliás, se queres saber onde está o dinheiro no mundo, vais saber onde está o Grão Barroso. É uma regra de três simples, funciona Yeah, sempre. yeah, 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 Não yeah. funciona sempre, é assim, É um onde está o Grão magneto. Barroso? A partir do momento em que ele foi primeiro-ministro em Portugal, nem ele sabe como é que lá chegou, nem ele sabe Sim. como é que lá chegou. A partir desse momento há o follow the money, e eu adotei a máxima do follow Durão. Follow Durão, que é, ok, onde é que está o dinheiro? Em 2002, onde é que estava o dinheiro? Na guerra do Iraque, ele estava lá. É, Depois, onde é é. que estava o dinheiro? Na Comissão Europeia, ele estava lá. Lá Depois, onde é foi que ele. estava o dinheiro? Na Goldman Sachs, ele estava lá. Depois, Exato. grandes fundos imobiliários, etc. Depois, onde é que estava o É, dinheiro? Na Gavi, nas vacinas, nas inoculações com vida. Ele estava lá, à frente da Gavi. Agora, onde é que está o dinheiro? Ele está à frente do complexo industrial militar. Está sempre assim, isto é follow é. Durão. Follow money ou follow Durão. Vocês chegam lá, são É dois caminhos impressionante. Pá. possíveis. Sabes aqueles bonequinhos dos jornais, que assim tens que encontrar o melhor labirinto para chegar a um determinado ponto? Sim. Pode ser o follow the money ou o follow the durão. Ambos funcionam. É verdade. Mas diz-me, em relação Mas pronto, então, ao- em relação à paz, é óbvio que depois chegámos, 20 anos depois do Iraque, com esta história, a história quer da Ucrânia, quer do conflito israelo-palestiniano, chegámos a este obscenidade, que é não se pode falar de paz. E quem fala de paz Yeah, é um chalupa, é um tonto, yeah, yeah. ou é de extrema-direita, ou leva logo um rótulo, e os rótulos servem para calar, silenciar. Silenciar. A partir do momento que meteste o rótulo, já não há mais conversa. Acabou-se. Exato. Há invisibilidade. Epá, eu sinceramente também não aceito isto. Não aceito isto. Portanto, estou a Yeah. trabalhar, tenho estado a trabalhar no Manifesto pela Paz, estamos mesmo a concluir, aliás, penso que por estes dias ficará terminado, que é reunir uma série de pessoas, esquerda, direita, este, oeste, norte, sul, não me interessa que Claro, tenham claro. alguma influência na sociedade portuguesa, mas que defendam, amem este valor pela paz e percebam que só este é que pode ser o caminho. Porque, ó Paulo, eu acho que a sociedade portuguesa ainda tem alguma memória da guerra colonial, por exemplo. Sim. A sociedade Sim, portuguesa embora pode não. seja um assunto tabu um bocadinho em Portugal ainda, não é? Pronto, mas lá está, eu também quero relembrar isso à sociedade portuguesa, porque a sociedade portuguesa pode não ter tão fresca a lembrança da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial, porque ouviu menos histórias, porque a nossa participação foi diferente nesses dois Yeah. conflitos, mas tem já bastante mais presente a guerra colonial. E o que é que foi a guerra colonial? Eu vou dizer o que é que foi a guerra colonial. Foi Portugal ter os seus filhos, os seus netos, os seus jovens a regressar para casa
em sacos de lixo, em caixotes de madeira, que chegavam ao aeroporto às 3, 4 da manhã, pela calada da noite, caixotes de madeira descaracterizados, para não se perceberem que eram Claro, as máscaras, cadáveres. claro. E também esses eram os que chegavam, Paulo. Isso eram os que chegavam a Portugal, porque ainda hoje Sim. tu tens na Guiné, em Moçambique, em Angola, etc., montes de ossadas de cadáveres que nunca puderam ter ser trasladados desses sítios para Portugal, porque os familiares, os pais e os avós desses miúdos, não é? Como diz o poema do Fernando Pessoa, da mãe, não é? De jaz morto e abandonado, as famílias desses miúdos não tinham dinheiro, e o Estado também não pagou, não tinham dinheiro para pagar o transporte dos cadáveres desses países para Portugal. Ora bem, e tu sabes, com certeza, não és psicólogo, mas com certeza que sabes o que é a dor de perderes, ou imaginas o que é perder uma pessoa tão querida e depois nem sequer poder velar o Claro, seu, claro, fazer o ritual, que são rituais claro, milenares, de claro, ritual fúnebre, claro, os velórios, etc. Nem sequer poderes claro, despedir daquela pessoa. É claro, terrível, é claro, terrível. Eu só de pensar nisso me emociono. O que é uma pessoa, de facto, perder o seu filho, né, e nem sequer ter dinheiro, o seu filho e servir a pátria, às vezes muitos deles foram obrigados, não é? O meu pai teve na guerra colonial sim, sim, e sofreu desse tabu. E depois é isso, a seguir aí a tudo isso, é o tabu da calada da noite, onde vêm os caixões, e é o tabu de não se fala disso. Agora vamos passar aqui sim, um sim, pano mágico e faz sim, de sim, conta que a morte dos nossos nunca aconteceu. Isto é que é a guerra. Isto é que é a guerra. A guerra é o sítio do inferno, é o Tártaro. E, portanto, obviamente, eu só me posso opor à guerra e lutar pela paz sempre. claro, claro. Até porque, neste caso, no caso presente, porque lá está, aqui talvez a gente possa discordar uma coisa que é, enquanto a guerra no ultramar Discordo, claro. Não estou contigo, é diferente. ainda tinha um pretexto que era a salvaguardar a civilização, o império, digamos assim. Ou seja, a gente Exato. concordando ou não, atenção, com a ideia de império do Estado Novo e tudo isso, eu não sou de todo um defensor da filosofia do Estado Novo, mas ainda havia ali uma ideia de defender a civilização e tal. Porque, de facto, há uma coisa que eu acho, isso não tenho medo de dizer, que é, nós agora vamos à África e a maior parte dos hospitais ainda foram as potências coloniais que os construíram, as escolas, as faculdades. Eu, Sem eu dúvida. costumo dizer aquele senhor que protesta muito, que é do Bloco de Mamadouba. Esquerda, acho eu. Mamadouba. Sim, foi. Ele tirou o curso dele numa universidade no país dele que foi construída pelos franceses. Uhum. E isto diz muito. Se ele não lhe diz nada, mas isto diz muito. E se calhar, pronto. Quer dizer, a guerra está mal por definição, é claro. É um horror por definição, é claro. Mas às vezes há motivos. No caso, por exemplo, da guerra na Ucrânia, eu gostava de saber, eu gostava que me explicassem objetivamente porque é que vamos morrer todos numa guerra muito potencialmente apocalíptica com a Rússia, em nome das fronteiras ucranianas, da sagração das fronteiras ucranianas, quando nós próprios não consagramos as nossas. Não é? Uh, qual é o sentido disto? Porquê é que vamos morrer todos em nome da integridade territorial da Ucrânia? Quer dizer, eu não percebo muito bem, não consigo Tu perceber estás, isto. tu estás a dizer que não consagramos a nossa integridade territorial, estás a referir a quê? Só para ver se estamos a pensar no mesmo. Porque abrimos as fronteiras, não é? Nós Uhum. não protegemos as nossas fronteiras, mas queremos proteger sobre o valor da civilização, na verdade, sobre o sacrifício da civilização, as fronteiras ucranianas. E isso Muito não, bem. para mim não faz sentido nenhum.
Estou de acordo contigo. Primeiro deixa-me dizer-te, Paulo, que estou de acordo contigo, que eu fiz essa comparação com a guerra colonial, porque é o que nós temos mais próximo, não é? Sim, claro, não, mas Da claro. nossa memória coletiva, mas é óbvio, eu também não tenho dúvidas nenhumas, que apesar de tudo, apesar de eu não concordar com o colonialismo, percebo muito melhor, entendo muito melhor, por todas essas razões que tu aduziste, e mais algumas, que se fosse combater em Angola ou na Guiné, do que na Ucrânia, defender Tallinn. Defender Tallinn, como no outro dia ouvia uma dessas da União Europeia, já não sei se era a Lion ou outra qualquer, defender Tallinn, mas estão a gozar comigo. O meu filho morrer a defender Tallinn, por alma de quem? O meu filho, um dos meus filhos, tenho 3 filhos, um dos meus filhos a morrer a defender Pois, Tallinn ou Kiev ou o que quer que seja. Não, mas não lá vai está, acontecer. até o Chega em Portugal parece confortável com essa ideia. Quer dizer, eu fico. Epá, Pronto. o que é que se Lá passa? está. É assim, ainda bem que tu falas disso das fronteiras, porque nós não defendemos a nossa integridade territorial, nem porque abrimos as fronteiras à União Europeia, portanto nós não temos fronteiras, como é óbvio, não é? Qualquer pessoa Não. não temos fronteiras. E abrimos também as fronteiras por via da imigração descontrolada. Pois, E temos e as nossas fronteiras marítimas, que são importantíssimas, e eu ouço tanta gente a encher a boca com o mar, como o Gouveia sim, Melo e outros, mas depois sim, sim. sabemos que estas fronteiras estão completamente abandonadas. Portanto, nós Sim. temos fronteiras terrestres e fronteiras marítimas, como é óbvio. Portanto, a verdade é que nós não defendemos a nossa integridade territorial, portanto, estou de acordo contigo, não há cá nenhuma integridade territorial a defender, e o que existe é uma ficção, é uma narrativa que tem sido martelada todos os dias na cabeça das pessoas que, primeiro, é essa coisa que está por provar, que Putin vai invadir a Europa. Putin vai Sim, invadir a Europa por amor de. porque. Quer dizer, bom, é assim, às tantas, estão a criar uma circunstância em que podemos ter de facto um problema. Mas a intenção do Putin original nem sequer era de invadir toda a Ucrânia. Era de resgatar aqueles territórios que nós. Há uma coisa muito curiosa que é, antes da CIA implementar a mudança de regime na Ucrânia, a segunda língua mais falada na Ucrânia era o ucraniano, nem sequer era o Pois, russo. isso, A primeira língua mais falada na Ucrânia era o russo. A parte leste ucraniana é russa. E a ideia da operação, a que eles chamam de Operação Militar Russa, era resgatar, porque os russos foram sujeitos também ali a umas operações de extermínio e tal, e de limpeza étnica, era resgatar aquela parte e assegurar a Crimeia, que é a única maneira da Rússia ter um porto de uhum. águas quentes no inverno. E que são conceitos estratégicos históricos da Rússia e que dificilmente eles abdicarão disso. Mas as coisas estão a ser levadas a um ponto e há um esterismo tão grande nisto que às tantas, quer dizer, eu nem sei se o próprio Putin, que na verdade é um moderado, não vai acabar por pagar o preço dessa moderação e ser destituído e substituído por forças nacionalistas Malucas, à séria. Pois, malucas. pois, É pois. assim, nós andámos a pôr durante anos o dedo lá no vespeiro. Quer dizer, primeiro, vamos voltar um bocadinho atrás, que era, convém lembrar que durante muitos anos Putin supostamente já era um ditador e andava de braço dado, não é? Não havia nem cão nem gato, nem na Europa, nem em lado Exato, nenhum, que não quisesse exato, andar de braço dado com o Sr. Putin. O Sr. Putin só se exatamente. tornou um autocrata, um verdugo, Um um pária. títere, não é? Yeah. Só de muito mais tarde, não é? Só quando lhes deu Sim, sim, jeito. sim. Só quando lhes Sim, deu sim. jeito é que aí. Exatamente. Portanto, isso é que é verdade. Depois nós andámos lá a pôr o dedo no vespeiro, como tu disseste, o Euromaidan, essas coisas todas, andámos a provocar aquilo de todas as formas, a destituir primeiros-ministros, presidentes, a fazer 30 por uma linha para destabilizar a região, para que a Ucrânia fosse, de facto, um território, um campo de treino, e foi. É um campo de treino de tudo e mais alguma coisa, uma espécie de rato laboratório da Europa e dos Estados Unidos. E Não, nós não, é que sabemos que aquilo. a tua analogia é feliz, porque os americanos, por exemplo, tinham 27 laboratórios de armas químicas na Ucrânia. Exatamente. E as armas Continua, desculpa. químicas, as armas biológicas. É?
Yeah, que é um perigo, outra yeah. outra das minhas lutas, porque a Sim, sim. proliferação de armas biológicas no mundo neste momento é assustador, estamos à É beira, assustador. é E os assustadora, é americanos assustadora. são grandes responsáveis. Os americanos E são ninguém grandes fala disso, responsáveis. quer dizer, nós já sabemos, Yeah, tivemos a yeah. fuga do laboratório do Wuhan, supostamente, não é? Mas na verdade, o que nós estamos já no precipício, porque fugas de laboratórios, não é? Sobretudo laboratórios com ganho de função, são perigosíssimas. Mas pronto, Exatamente. agora voltando à cena da Ucrânia, nós temos estado a pôr o dedo no vespeiro de todas as maneiras. Criámos ali ratos de laboratório com armas de destruição massiva, químicas, biológicas, barrigas de aluguer, campos de treino de soldados de extrema-direita. Paraíso da Na CIA. verdade, não é Paraíso da extrema-direita, CIA. eu nem gosto desse termo, é tipo máquinas de matar. Aquilo são máquinas de Yeah, matar. Não é sempre na yeah, teoria yeah. do exército, há muito que os exércitos procuram o super soldado. Sim, 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 eh, sim. e eu conheço isso bem, porque isto também tem interferido muito com a questão da psicologia, porque o super Yeah. soldado tem que ser, Sim, óbvio, sim. tem que ter uma mente de ferro, mais do que um corpo de ferro, tem que ter uma mente de ferro. Claro, Enfim, tudo, claro. tudo. Aquilo realmente tornou-se numa espécie de um território infra-humano. Yeah, yeah, Infra-humano. yeah. E a guerra na Ucrânia surge na esteira disso, como consequência disso, Sim, até sim. que houve um dia que os russos epá, já não aguentam mais, eu tenho que pôr um Pois, não bocadinho de pode ordem no ser. estaminé. E eu até concordo Claro. contigo, de certa forma. Eu não gosto de guerra, mas eu também não vejo qual é que era a outra hipótese que o Putin, depois de todas as provocações, ameaças, o que é que o Putin poderia fazer? O que é que o Sim, sim. Putin poderia fazer? E a Quer dizer, expansão da NATO para as fronteiras da Rússia, quer dizer, é isso que eu estou a falar, é isso. pá, não Violando, chega a um ponto. violando não sei quantos acordos, desde Minsk a muitos outros. Exatamente. A Angela Merkel reconheceu recentemente que os acordos que fez com o Putin era para enganar o Putin. Ela disse A isto, era para Merkel. ganhar tempo. Para ganhar tempo. Porque a ideia era continuar a expandir e o diabo. Ela confirmou isto. Para até o Putin até ficou bastante desagradado com essas declarações, tipo do género: esta mulher está a confessar que estava aqui com um jogo sujo comigo quando eu estava a acreditar na boa fé dela. Isto é impossível. Isto chega a pontos. Eu, por acaso, Aliás, não vi cada essas vez que a declarações, Caldas não abre a vi isso boca, a da gente Merkel, vê que depois aquela. manda-me. Não vi Está isso, bem, está bem, depois manda. está bem. Mas não me admira. Não me admira, porque a Europa nunca esteve bem intencionada. E como falámos deste relambório todo, o Euromaidan e isso tudo, a Europa nunca esteve bem intencionada, nem os Estados Unidos, relativamente à Ucrânia. E por isso o que se passa Pois neste não, momento. Não, pois não, nunca esteve bem pois não, intencionada. pois não. E agora há quem se choque muito, eu dá-me uma graça, há quem se choque muito quando se fala das terras raras e não sei o quê, e Sim, dos negócios que se podem fazer com isso. pois, isso é Agora, outra. pelo amor Yeah, de Deus, pelo amor de yeah. Deus. Mas isso é outra Eh, o Trump ficou muito admirado porque os chineses fizeram agora este controle de exportações de minerais raros. Quer dizer, primeiro abre uma frente de guerra, tarifas contra a China, e depois ele achava que os chineses não iam retaliar, e os chineses Óbvio. retaliaram, pois, e os chineses retaliaram em xeque-mate, basicamente, que é sem minerais raros, a indústria militar e os senhores de Silicon Valley na América não vão a lado nenhum. Claro. É muito simples. Ele agora vai ter que ceder, não tem outro remédio. Mas pronto, Pois adianta. vai ter que Vamos ceder e vai ter que ceder, e isso, para além da questão de concreta das exportações e importações, representa também uma questão simbólica, não é? Que é o do poder da claro, China claro, crescente, e claro. que isso remete-nos para outra parte da nossa conversa sobre o conflito Ucrânia-Rússia, que é a Europa, na minha perspectiva, como eu vejo, inclusivamente como candidata à presidência da República, nós devíamos ter feito sempre da Rússia a nossa aliada. A Rússia é que é a verdadeira última fronteira da Europa. A Europa precisa e precisava de uma grande potência, como a Rússia é, uma enorme potência do ponto de vista de recursos naturais, potência do ponto de vista da sua enormidade territorial. Eu dá-me graça que achem que a Rússia quer mais território. A sério, eu quero mais território. Pois, exato, Quero mais, já tem exato, sim. território. De São Sobra Petersburgo a território pelos Vladivostok não olhos. chega. Yeah, yeah, É um yeah, yeah, não problema, chega. é um dos problemas da Rússia, é um problema político na Rússia, gerir tanto território. Mas, por exemplo, a Europa, isto para dizer, a Europa precisa da Rússia.
A Europa, para se afirmar como uma potência mundial, precisa da Rússia. E devia ser parceira da Rússia, devia trazer a Rússia para dentro da Europa, não é? Não forçosamente para a União Europeia, até porque a União Europeia, para mim, enfim, depois de levarmos a outra conversa, mas para o espaço europeu, para o grande espaço europeu, porque é isso que é a Rússia. Do ponto de vista geográfico, do ponto de vista cultural, epá, para mim, do ponto de vista Obviamente. cultural, se nós tirássemos, se tirássemos a literatura russa, Exatamente. se tirássemos a literatura Exatamente. russa do cardápio, nós estaríamos a empobrecer, a matar a literatura europeia. A literatura europeia existe também por causa da literatura russa, por exemplo. Mas quem fala de literatura fala da pintura, etc, etc, etc. A Rússia é Música, Europa claro, também. É claro, Europa. Nós claro, estamos a claro, antagonizar claro. antagonizar a Rússia, empurrá-la para os braços da China. Por isso é que eu te estava a dizer que esta questão também nos remete, esta questão do poderio da China, remete-nos de facto para este problema também. É um erro estratégico brutal Obviamente. e que nós vamos pagar Obviamente. com língua de palma. Olha, eu fui muito amiga durante muitos anos. Foi o meu melhor amigo durante anos. Eu costumava lhe chamar o meu melhor amigo de infância, por brincadeira, do José Medeiros Ferreira. O José Medeiros Ferreira tinha dado Uhum. para ser meu pai à vontade. Portanto, eu chamava-lhe o meu melhor amigo de infância. Só o tinha descoberto, era um bocadinho tarde, não é? Mas isto para dizer que de facto tivemos uma amizade espetacular, tenho imensas saudades dele. Ele gostava de se chamar ele próprio, usando a expressão do outro, como o grande profeta desarmado. Ensinou-me imensas coisas, imensas coisas. Devo-lhe, tenho uma dívida de gratidão imensa, comovo-me só de falar dele. Mas uma vez, numa das primeiras conversas que tivemos, ele perguntou-me quais eram os meus heróis na política. E eu disse-lhe que, e eu ingenuamente disse-lhe que, olha, os meus heróis eram um daqueles rapazinhos que se tinha posto à frente do tanque na praça de Ah, Tiananmen. sim, 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 sim. Faz parte, é uma situação, Claro. Da nossa uma cena que iconografia, faz parte da do meu geracional. imaginário, Claro, não é? Eu era pita claro, quando vi aquilo, era uma miúda, achei claro, aquilo claro. de heroísmo, não é? Achei aquilo. E ele respondeu-me uma coisa que acho que nem percebi bem na altura, mas fixei. Respondeu-me: Olha, isso é muito bonito, ser solidária, mas nunca te esqueças que essa solidariedade nunca vai ser recíproca da parte dos chineses. Pois. Ou seja, se algum dia houver algum massacre no teu país, nenhum Sim, chinês sim. vai achar que tu foste muito heroica por depois à frente de um Sim, tanque. sim, claro. Até porque a Ou mentalidade confuciana é completamente diferente. Ler Platão ou ler Confúcio, a gente percebe logo que as mentalidades aí são completamente diferentes. ler A Platão ou ler maneira. Confúcio é completamente diferente. Mas leres Chekhov ou Dostoiévski não é. Não, exatamente. 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 Mas é isso E mesmo. eu Mas a realmente, Europa quando já lê, percebeu isso muito bem. Nós, historicamente, por exemplo, a França sempre teve uma proximidade cultural e política e geoestratégica durante séculos com a Rússia, precisamente por causa disso, porque entendia essa ligação, não é? Há muitos, desde Pedro Grande, que há muitos laços duradouros e importantes entre a Rússia e a Europa. E não é por acaso, é precisamente por aquilo que tens estado a dizer. Porque é importantíssimo para a Europa ter boas relações com a Rússia. Tanto que nós, óbvio, mesmo na Segunda Guerra Mundial, não nos importámos nada até de nos aliarmos a um senhor chamado José Stalin. Quer dizer, não é? Não é? é, Mas pelos vistos claro, o é Putin é isso. pior. O Putin é pior que o Stalin. O Putin é pior. É pá, não. Pelos vistos, não é? Porque diz coisas na Europa contemporânea, diz coisas do Putin que na Segunda Guerra Mundial, e até antes da Segunda Guerra Mundial, ninguém na Europa tinha coragem para dizer do Stalin. É verdade, tens toda a razão. Portanto, isto para te dizer que eu realmente considero, para além de tudo o resto, para além do problema da guerra, eu considero um erro brutal. Vamos pagar com língua de palmo, não contarmos com a Rússia e empurrarmos a Rússia para os braços da China, porque a China nunca vai ter a mesma solidariedade, Exatamente. como me ensinou o Zé Claro, Medeiros Ferreira, claro, claro. que eu nem percebi, eu hoje percebo o que é que ele queria dizer,
mas isto lá está, isto também já foi há 20 anos que ele me disse isto, e realmente é um erro brutal, brutal. E se, eu digo-te uma coisa, eu se estivesse à frente dos destinos da Europa, uma das coisas que eu faria era definitivamente estar de boas relações, de excelentes relações com a Rússia. Promover, Claro, fomentar claro, exatamente a paz obviamente. pelo comércio, como se dizia nos primórdios da Europa, a paz pelo comércio, todos esses laços que nos unem e que cosem, de facto, a civilização europeia, culturais, Sem da dúvida. literatura. Portanto, esse seria o meu caminho, claramente. Como vês, estamos nas Yeah, antípodas desse caminho. yeah, yeah. Estranhamente. Mas não sei, Exatamente. eu às vezes chego ao ponto, eu Não é tornei-me um pouco. estranhamente. Follow the money, follow the durão. Pois, sim, mas às vezes até me dá a sensação, eu digo estranhamente, me dá uma sensação que há certo tipo de líderes hoje na Europa que, que veriam uma guerra como uma maneira de se cristalizarem no poder. Ou seja, por exemplo, eu dou-te este exemplo. Na Alemanha, para mim é muito claro que o MERS está a haver um aumento, uma intensificação das hostilidades com a Rússia como uma maneira de chegar a um ponto em que declara estado de emergência e aí consegue finalmente excluir o AfD da vida política alemã porque o AfD está com o inimigo. Não sei se me entendes. Ou seja, como esta gente está a ver, principalmente os globalistas, estão a ver que há um sentimento popular crescente contra um certo tipo de pessoas e de políticas. E só há uma maneira de se cristalizarem, que é a de criar aqui um problema. A Covid já não pega, né? A peste já não pega, pegará a guerra. Mas pronto, eu reconheço que eu tenho uma mentalidade um bocadinho de teórico da conspiração desde a pandemia. E às vezes dá-me esta sensação, sinceramente, que. Eu sinceramente, não acho que sejam nenhum teóricos da conspiração. Eu gosto de olhar para os resultados das coisas. E quando tu olhas para os resultados das coisas, qual foi o resultado não é o porquê, é o para quê. Qual foi o resultado da gestão Covid? Foi, efetivamente, uma enorme negociata. Isto não é conspiração. Qual foi o resultado da Covid? Foi um Não, enorme não. negócio. Sim, sim. Só, Sim, só, sim. as, só as inoculações Covid, não vou falar nem de ventiladores, nem de máscaras, Sim, nem de... sim. Só as inoculações Covid foram o maior negócio alguma vez feito, a maior venda pela União Europeia, negociada por SMS com o gajo da Pfizer, com o Burla. Exato. Portanto, resultados objetivos. Objetivos, não é? Objetivos. Massa, dinheiro, e o outro, Sim, controle, sim. poder, não é? Sim, Enfraquecimento sim. democrático. Nós tivemos montes de ataques à democracia e à Constituição da República Portuguesa, etc, etc, A etc. todos os Portanto, princípios fundamentais da coisa, yeah, da civilização tudo, tudo, ocidental, tudo, eu tudo, diria. tudo, tudo. Portanto, Yeah. Paulo, isto aqui não é uma conspiração, isto é um dado Não, não, objetivo. não. Isso é objetivo. Isso é objetivo. E, Maior e, transferência de riqueza das classes mais baixas para as classes mais altas da Claro, história da claro, humanidade. claro, claro. Como é que eu poderia ser do bloco de esquerda? Estás a ver? Eu que me preocupo. Tenho preocupações sociais. Como é que eu na Covid achas? Bom, mas Pois, enfim. pois, E na pois, guerra é exatamente a pois. mesma coisa. Na guerra é exatamente, é exatamente o mesmo princípio. Aliás, eu acho que eles fizeram um grande balão de ensaio, uma grande testagem com a Covid, para ver se esta coisa de ficarmos pobres e presos, como eu lhe chamo, Yeah, funciona. E yeah. funciona! E a verdade é que funciona! E as Funciona, pois pessoas funciona, pois funciona. funciona porque o Pois medo, o funciona. medo é a mais poderosa emoção humana, Yeah. mais do que o amor, o que realmente é Yeah. uma pena, mas é verdade, O é que que é é. deprimente, yeah. É Yeah. verdade é que é. E portanto, eles vão seguir esse modelo e portanto é o dinheiro e o controle, são as duas coisas. É o follow the money está lá, follow Durão, portanto o complexo industrial militar de facto faz muito dinheiro, nós não Sim, temos sim. nem sequer noção da quantidade de zeros que Yeah. faz, zeros à direita, que faz o complexo industrial militar e que Sem neste dúvida. momento patrocina todos os candidatos presidenciais em Portugal, menos eu. Desculpa, mas é verdade. Patrocina o Gouveia Mel, Sim, patrocina sim, o sim. Gouveia Mel, patrocina o André Ventura. Por isso é que ele não fala da guerra, há bocado estavas a Pois, notar isso, tá. mas é verdade.
e patrocina toda a gente que se mexe publicamente, mas para te dizer, e depois é óbvio que vai dar o controlo, não é? Porque toda a gente já viu filmes de guerra, são as sirenes, não é? Há 100 anos era assim, soava uma sirene e as pessoas iam para o buraco, iam para os bunkers. Agora imaginem, com as tecnologias atuais, não é? Com Pois, uma sirene, o que é que se pode fazer de pois. confinamentos, de controlo, Vai ser a loucura. silêncio, Tá bem, isso é, pois. Sim, sim. E liberdade de expressão, e olha lá. tudo, Nunca mais acaba. É o paraíso para tudo. eles, pá. É o sonho Tudo. deles. É o sonho É o dos Starmas e sonho, dos Macrons. é o sonho úmido de qualquer Yeah, yeah, dirigente yeah, europeu neste yeah, momento. Portanto, tu dizes yeah, que é conspiração. Eu só olho para os resultados. Se na Covid o resultado foi este, pobres e yeah. presos, se tu olhas para uma série de políticas e vês, a economia de guerra, a economia da austeridade é o que vai ser, a economia de guerra, a Pois, economia de mas guerra. lá está. É por isso que eu também digo que a teoria da conspiração é o novo método científico do século XXI, porque agora a Pois, teoria da conspiração e passado uma semana é um facto. Quer dizer, é isto isso. é. Eu chamo-lhe as E acontece práticas de muitas vezes. confirmação. Chamo-lhe as Yeah, teorias, eu yeah, chamo-lhe as práticas de confirmação. Espera uma yeah, semana e vais ver. yeah. Olha, voltando à tua candidatura à presidência, eu queria te perguntar. Vou falar aqui muito sinceramente. Eu acho que Fala. eu sei e tu sabes, vais-me perdoar dizer isto, não vais ser eleita, Uhum. mas se fosse eleita, eu queria te fazer esta pergunta, que é, considerando que, lá está, Portugal faz parte da NATO e está sob o jugo de Bruxelas, na verdade, porque nós nem sequer as nossas fronteiras podemos mexer, porque eles não deixam, ou se mexermos, depois acontece, sofremos retaliação financeira, e diabo, como eles fazem com a Hungria e com a Eslováquia, e diabo. Eu queria lhe perguntar que margem de manobra é que tem a presidência da República, até menos porque constitucionalmente, como tu há bocadinho estavas a dizer, não é um cargo técnico, executivo, não é? Mas o que é que pode fazer um presidente da República ou até um primeiro-ministro para contrariar todas estas lógicas de Bruxelas e da NATO? O que é que se pode fazer? Tudo, tudo, Paulo, vou-te explicar. Linda, vá, continua. Primeiro, eu só não serei Presidente da República se a comunicação social continuar a se comportar de uma forma antidemocrática, Pois, totalitária pois, e ilegal. 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 Neste momento existem, penso que 9 ou 10 candidatos à presidência da República e a comunicação social continua a comportar-se como se eu existissem vi, eu três. sei, exato. Portanto, Mesmo quando se estavas em estúdio deixarem. no outro dia, não é? Quando estavas em estúdio no outro dia, numa televisão qualquer, nem sequer te referiram como candidata, não foi? Isto aconteceu, não foi? Estava a dar a sondagem à minha frente. E eu ali escolhi a comentar a sondagem dos candidatos presidenciais. Eu tipo, estou a gozar com a minha cara. Eu tive de dizer, não é? Quem não se sente não é filho de boa gente. Claro, e bem, então. Portanto, eu só não serei eleita se a comunicação social continuar a pôr-me na borda do prato, a cuspir-me para as margens e a ter este comportamento antidemocrático e ilegal. Porque se me deixarem falar com os portugueses, se me deixarem falar com os portugueses como deixam o António José Seguro, ou o Marcos Mendes, ou o Gouveia Melo, ou o Ventura, eu tenho a certeza que os portugueses vão escutar. Porque eu sei que os portugueses também não querem estar pobres nem presos. Eu sei que os portugueses querem e merecem, têm direito a ter uma vida digna. Portanto, isto é o primeiro ponto que eu tenho a dizer. O segundo é que isto é tudo narrativa. Tu próprio disse, isto é tudo uma narrativa. Conseguem enganar com papas e bolos, enganam os tolos, conseguem manipular, instrumentalizar, maniatar as pessoas através de narrativa, porque não faz sentido nenhum, não tem racional nenhum que os nossos filhos vão morrer a defender Kiev ou Tallinn, como é óbvio, não é? Como é óbvio. Portanto, é tudo uma questão de narrativa. E a presidência da República também é só uma questão de narrativa. A presidência da República é o cargo máximo de narrativa. Porque como é um cargo, como Sim. estamos a dizer, não é técnico, não é executivo, é político, o que é a magistratura de influência? A magistratura de influência é justamente influenciar pela palavra. É mostrar, não é, o caminho, é indicar qual é que é a melhor solução e a melhor saída e qual é que deve ser o rasgo de Portugal, o desígnio da nação. Isso é que é a presidência da República, como é óbvio. Portanto, o que é que o Presidente da República pode fazer? Tudo.
pode mudar completamente a narrativa, pode abrir os olhos às pessoas, pode mostrar que realmente não é isso, que não é a guerra que é boa para as nossas vidas, nem a doença. Eu há bocado referiste a peste, não é? Os cavaleiros todos do Apocalipse em força que nos enfiaram pela goela abaixo, não é? E pelos olhos dentro nestes anos, que não é isso que nós queremos, a cultura da morte. A cultura da morte que Yeah. tem sido impingida às pessoas, e eu quero falar da cultura da vida. Portanto, o que é que um Presidente da República pode fazer? Tudo, tudo. Portanto, é a comunicação social, parar de ser totalitária e ilegal, que eu sou eleita e as pessoas, obviamente, vão ver que é possível fazer diferente. Muito bem. As pessoas agora estão na caverna, estão lá embaixo na caverna. Gostei. E é preciso resgatá-las. Sim, sim, é urgente mesmo. É urgente. Eu estava a preparar a nossa conversa e fui à tua página do. Incrivelmente, nem sequer segui a tua conta no X, estupidamente. Uhum, Mas estive lá a pesquisar algumas uhum. coisas e há um post de giro que tu falas sobre a lei dos estrangeiros. Sei. Tu vais ter que me perdoar aqui, eu sei muito pouco de política portuguesa porque o Contra não se debruça muito sobre isso e eu não, depois fico sem tempo. Então não sigo. Muitas vezes é A mais a política minha portuguesa mulher é ou a uma minha mãe seca, a é política que me portuguesa é uma falam. treta. É um bocado aborrecido. E pronto. E queria te perguntar sobre isto, a lei dos estrangeiros. O que soube é que a lei tinha chegado ao Tribunal Constitucional e tinha sido rejeitada. E fiquei logo desconfiado, que a coisa até tinha sido mais ou menos, tinha corrido mais ou menos como o Montenegro queria, que era, percebes? Tipo eu dou a cara por isto porque eu sei que isto depois vai ser chumbado no Tribunal Constitucional. Mas pronto, adiante. Em que ponto é que está e o que é que aconteceu entretanto que eu perdi o fio à meada? Bom, em primeiro lugar, deixa-me dizer, porque não resisto, é que o Tribunal Constitucional não é um tribunal. Sim, Pode ser exato. muita coisa. Pode ser uma fábrica de farinha, da farinha Amparo, pode ser uma lojinha de branches, daquelas dos abacates, etc. Mas não é um tribunal. Porque, vou-te dizer porque é que não é um tribunal. Primeiro, porque não tem juízes, não tem juízes, não cumpre a separação de poderes, portanto, desde logo é o Tribunal Constitucional, mas viola a própria Constituição, e a última instância da Justiça não admite recurso. Portanto, Sim. desculpa, E nem tem audiência, né? Nem há audiência sequer. para mim, Não se, não objetivamente, se, po- não isto se não é um pode ir lá defender um tribunal. caso, né? Isto é um tribunal. Concordo em absoluto. Não, mas Concordo em continuam absoluto. a falar de Tribunal Constitucional, Raton, Palácio Raton, pode ser muitas coisas. Mas no tribunal não é de certeza. Isto é o primeiro ponto. Segundo ponto, a primeira versão da lei, que foi chumbada no Tribunal Constitucional, houve votos de vencido, muito interessantes, mas foi chumbada. A primeira lei de estrangeiros era uma lei que, apesar de tudo, tinha ali um outro ponto que eu acho que era importante, porque realmente nós temos que resolver definitivamente esta invasão populacional, porque isto está a acontecer, é uma invasão populacional. E eu, que sou grande defensora, nomeadamente dos direitos das mulheres, lá está outra Claro, coisa que me distancia claro, brutalmente, como eu disse há bocado, a propósito dos claro. atletas trans, de uma certa esquerda. Eu não posso permitir uma invasão populacional que vai, se não vai matar a liberdade, a minha liberdade, vai matar a da minha filha. Não tenho Exato, dúvidas nenhumas. exato. Portanto, a primeira versão da lei até era mais ou menos, não era perfeita, mas tinha coisas importantes. Por exemplo, a questão da garantia de subsistência, que o imigrante tem que ter meios para Uhum, garantir a sua própria subsistência quando vem para cá, porque senão fica claro, subsidiado dependente. Eu já claro. imigrei, isto é verdade, eu já imigrei várias vezes na vida e em várias vezes que eu imigrei tive que apresentar provas provadas que tinha meios de subsistir naquele país, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas isto é normal. Experimentem lá Mas isso é emigrar porque para. quiseste entrar legalmente, porque se entrasses pela fronteira do México não precisavas de fazer nada disso, era muito mais rápido. Pois, mas entrei por Chicago, onde vivi durante algum tempo, e realmente tive que tratar dos papéis antes de ir. Tive que passar por Yeah. uma série de trâmites com as Sim, minhas sim. contas bancárias,
com Exato. autorizações da embaixada, com provas, naquele caso da FCT, de como era portadora de uma bolsa de estudos, com Yeah. documentos da Universidade de Chicago, como tinha sido aceite como aluna. Assim, uma reja, um dossiê. Portanto, não me venham cá falar, agora somos totalitários, racistas. Eu, um racista. Somos todos nazis, agora somos todos nazis, Joana. Porque é Somos portanto, a todos primeira lei nazis. dos estrangeiros ainda tinha assim uma coisa mais ou menos. E depois, surpreendentemente, a segunda versão que vai à Assembleia da República é uma espécie de depuramento, é uma versão light, ultra light, é café sem cafeína, manteiga sem gordura, desta primeira versão e aprovada por todos que tu esperarias que tivessem uma posição a dizer sobre isto, nomeadamente o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal. Para quê? Esta lei fica tudo na mesma balesma, não vai mudar nada. Primeiro porque estamos na Europa e quem regula as fronteiras, na verdade, muitas vezes, desde logo as nossas fronteiras internas, não é? Como é óbvio. E a União Europeia tem o comissário para a segurança das fronteiras, quando foi nomeado, que há 2 anos atrás, uma das primeiras declarações que fez é que não há nada a fazer em relação à proteção contra a imigração, porque é um facto é incontornável e não havia nada a fazer. Foi logo das primeiras coisas que ele disse. Incontornável. Um militar, era um militar, inclusivamente. Lá. Quer dizer, não há, mas como assim não há? Então, mas depois há uma coisa que esta ideia, as pessoas cá não percebem isto, mas as fronteiras e as nações existem para. Uma das coisas que existem é para separar as pessoas que historicamente se dão mal, que não têm nada em comum. É claro, também é para criar perímetro de tributo, também é verdade, isso também é verdade. As nações começam na Europa para criar um perímetro que fosse tributável e em troca os príncipes, os reis ofereciam segurança e algumas infraestruturas. Isto depois foi evoluindo para o Estado moderno, mas a verdade é que os motivos principais para haver nações e as fronteiras serem protegidas é para pessoas que têm identidades e culturas e religiões diferentes estejam devidamente separadas, porque antes deste conceito que hoje parece idiota, das nações, as pessoas, localidades que distavam 50 quilómetros umas das outras, andavam perpetuamente à porrada. Porque era a lógica tribal. A lógica tribal. Que foi substituída pela lógica das nações. E ainda bem. Que é um Muito elemento. bem. Pois. Quer dizer, agora já não vale nada. As fronteiras. Já não vale nada. Aliás, um disparate. Isto é um disparate. Isto é como aquela coisa que tu vives num T2 e tens 3 filhos. E isso é possível tu teres os teus filhos todos num quarto até à adolescência, não é? Pronto, se tu tens um quarto para o casal e tens um quarto para os teus filhos. Exato. Mas depois, quando chegam à adolescência, eles andam todos ao estado lá dentro. Não é? Não, é impossível. Os apartamentos, por exemplo, os apartamentos em Lisboa não estão constituídos para grandes famílias. A verdade é esta hoje em dia. Exatamente. Então, por isso é que as pessoas não têm filhos. Como é que as pessoas podem ter filhos? A gente tem que fazer fronteiras dentro de casa. Temos que pôr cada um no seu quartinho. Temos que criar um territóriozinho para o Manel, para a Maria, para o Joaquim, claro. Porque senão eles vão se andar a matar lá dentro. Claro. Claro. E a conflitualidade desce brutalmente, assim cada um tem o seu quartinho. Muitas famílias portuguesas, por causa das casas não estarem preparadas, têm essa experiência. Portanto, as fronteiras, obviamente, que também servem esse papel. Nós não podemos ter pessoas que se odeiam, não é? E os adolescentes, às vezes, os irmãos adolescentes têm alturas em que se odeiam. Obviamente, até claro, a gente sabe como faz parte da vida. Não podem estar todos ao monte e fé em Deus, isto é óbvio. Portanto, as fronteiras são uma coisa necessária. Obviamente, historicamente demonstrável, quer dizer, isto não tem nada que saber. Isto não tem nada extremamente útil. Não tem nada que saber. Agora, povo de fronteiras. Mas isso, olha, isso também é. Sabes que a esquerda também só gosta de fronteiras se for Palestina e Israel. Depois já não gosta. Isto, enfim, olha, é assim, não puxes pela língua. Estas ginásticas mentais da esquerda sempre me fizeram confusão. Lá está, dentro do que ainda vale a pena falar sobre estas coisas da esquerda e da direita, que é como é que uma feminista pode concordar com a substituição, com a islamização da sociedade. Era o que eu estava a dizer há bocado. Exato, que ginástica mental é que tem que ser feita para coordenar estas duas coisas. Da mesma forma que, por exemplo, se tu fores a ouvir falar, estás a ver o Bernie Sanders, o senador americano. Sim. Se tu ouvisses falar há 10 anos atrás,
ele, obviamente, que não defendia a migração em massa. Porquê? Porque sabia, como neomarxista que era, que quando entra uma grande massa de imigrantes num país, quem sofre mais são as classes baixas, porque os ordenados vão descer. Porque vai haver muito mais oferta no mercado de trabalho, como é óbvio, e não qualificada. São as pessoas mais pobres é que vão sofrer com isso. E ele, há 10 anos atrás, ele dizia isto para quem eu quisesse ouvir. Claro, e é óbvio, não é? Agora já não, claro, agora já não, porque é impossível. Ninguém sobrevive na esquerda, no Partido Democrata, se não tiver aquele discurso Kamala Harris, Joe Biden e Obama. Exatamente, exatamente. Mas eu, que é outra ginástica mental, como é que eu posso ser de esquerda clássica marxista e defender simultaneamente a migração em massa, quando sei perfeitamente que a malta de colorinho azul vai passar mal, não é? Não, não, isto não é, não faz sentido. Sim, mas Não olha, faz eu como até no outro dia escrevi um artigo sobre isso, eu como defensora dos direitos das mulheres, desde logo estou a defender os meus próprios direitos, não é? O que é normal, porque eu sou uma mulher, portanto, defendo os meus próprios direitos, que é uma coisa que hoje em dia também, pelos vistos, não se pode fazer. Portugal não pode defender os direitos de Portugal, Yeah. os portugueses não podem defender os direitos dos portugueses. Bom, eu como mulher, desde logo defendo os direitos dos portugueses e das mulheres, porque sou uma mulher portuguesa. Mas eu sou muito órfã. Porque a direita também, lá está, não é esquerda nem Sim, direita, porque a direita também não defende os meus interesses, pois sabes? não, Como pois mulher, não, não, pois não, nem a direita nem a esquerda, porque não somos representados, Joana, nós não somos não somos representados. Há um problema de representados. representação nas sociedades ocidentais. Exatamente, por isso é que eu te digo, é um problema de representação e por isso é que eu te digo, eu seria eleita se me deixassem falar aos portugueses, porque como não querem, porque é que eu sou todos os dias vexada, humilhada ou invisibilizada do espaço público? Mal podem, porquê? Porquê? Porque é que é permitido, eu não levo isto pessoalmente, porque a política não é uma coisa pessoal, mas porque é que é permitido, porque é que se enxofram tanto com o body shaming e com o bullying, mas em relação à Joana Amaral, não é? Agora vou falar como aos futebolistas, em relação à Joana Não, é Amaral, verdade. já se pode fazer todo o body shaming, todo o tipo de comentários É. completamente fajardos. Porquê? É sim, porque realmente, só por uma coisa, porque não querem que exista outra narrativa que possa representar Pois, o povo. Não sim, sim, sim. querem. Não Sim, sim. querem. Pronto, e o Sim. Chega, o Chega veio de facto representar muita gente. Muita gente. Porque Uhum. muitas pessoas que estavam fartas, e estão fartas, nomeadamente os colarinhos azuis, e é uma zona muito grande, muitas cinturas suburbanas que votam Chega. Não são só cinturas suburbanas, claro que não. Mas há muitas Não, mas isso é dessas verdade, faixas. isso é verdade. Isso é Vai verdade. representar, a verdade é que vai representar, infelizmente, e eu digo-te infelizmente, porque eu nem precisava de me candidatar, isto dá muito trabalho, pá, tira muito tempo e Claro, não ganho nada com isto. claro, claro. Só perco dinheiro com Sim. isto, não é? Eu preciso trabalhar, pagar as minhas contas. Portanto, infelizmente, não me representa. Infelizmente não me representa porquê? Porque é a favor da guerra, é um ponto que eu não posso perdoar ao Chega, como deves imaginar, porque em relação aos direitos das mulheres, só os defende às segundas, quartas e sextas, como muita dita direita, tem uma postura muito da direita conservadora, e não os defende às terças, quintas e sábados, portanto Yeah. também não me defende, também não me representa. Em relação à soberania, dá uma no cravo, outra na ferradura, porque a sua posição em relação à Europa também é conforme sopra o vento, não é? Aliás, estamos a falar de fronteiras, aí está um exemplo. E em relação à liberdade, por exemplo, quando foi na Covid, também andou numa posição muito ambivalente, e a verdade é que votou favoravelmente os primeiros confinamentos e prometeu e depois, no fim, prometeu uma auditoria aos anos de Covid que nunca aconteceu. Nada, nada, zero. Não há E responsáveis, não há. tem Não, epá, é com impressionante. 60 deputados. 60. Portanto, obviamente que o Chega não me representa. Não é? Porque aqueles valores que nós começámos a nossa conversa hoje, começámos a nossa conversa por eu te dizer que sempre defendi os mesmos valores: liberdade, soberania, Claro, transparência. claro. O Chega não, para mim não os, Yeah, não os yeah. representa. Portanto, ou Talvez eu seja, esteja equivocado, mas houve sequer um inquérito parlamentar àquela senhora que era a diretora-geral de saúde da altura da pandemia. Pá, quer dizer,
Não se percebe, de facto. Pá, quando está mais comprovado, sabes, Joana, pelas minhas contas, já morreram. Por causa dos efeitos adversos das vacinas, já morreram no mundo mais pessoas do que na Primeira Guerra Mundial. Eu sei disso, eu sei disso. Então, e é possível não haver responsáveis para esta merda? Pá, desculpa lá o meu francês. É, É é, possível. é, porque eles encobrem-se todos uns aos outros. Os Pois, jornalistas encobrem os cientistas encobrem os jornalistas encobrem os políticos encobrem os cientistas e os políticos encobrem os jornalistas. Portanto, como isto, yeah, esta yeah. Santíssima Trindade, E também se comunicação financiam social, mutuamente. Yeah, ciência yeah, e poder político, três yeah, vetores muito importantes de qualquer sociedade contemporânea, como estão os yeah. três em conluio, não é? Exatamente. É tipo Agatha Christie, Crime do Expresso do Oriente, Yeah. as costas uns dos outros. Enquanto nós não tivermos, lá está, virtude, verdade e vontade na política, e não existirem jornalistas, políticos e cientistas que tenham a hombridade, a tal virtude, a hombridade, a vontade e a Yeah. verdade de vir a terreiro e dizer assim: isto é mentira, isto é uma cabala, isto é que é verdadeira conspiração contra o povo, porque dá Completamente. muita graça, eu como Completamente. psicóloga clínica dá muita graça que digam que nós somos conspiracionistas, sabes, Paulo? Porque eu aprendi uma coisa na escola primária que era o quem diz é, cala a boca jacaré. E depois, mais tarde, o meu pai, o meu querido falecido pai, que me ensinou muito de psicanálise e de psicologia, disse-me que essa frase, quem diz é um mecanismo básico da psicologia, que é a identificação projetiva. Nós dizemos aos outros, acusamos os Exatamente. outros daquilo que nós realmente Não, somos. exatamente. Não, não. São os fascistas que me acusam de ser fascista. Claro, e são os Não conspiracionistas tenho a que mínima dúvida acusam de ser sobre isso. conspiração. Yeah, yeah, Esta yeah, yeah, yeah. é a maior conspiração contra o povo da história da humanidade. Não tenhas dúvidas. A Não conspiração que tenho, está a não. acontecer. Não tenho, não. O século Não XXI, tenho, não. sempre existiram conspirações contra o povo, não é? Como é óbvio, Sim, sim. dos poderosos. Mas Não, o mas século nunca como hoje em XXI, mas dia. Não. nunca como Há uma esta, guerra, há uma onde guerra há declarada este entre as elites e as alinhamento massas. perfeito, este Ah, encaixe perfeito destes poderes todos e da tal homogeneidade na narrativa, ah. etc. Nós estamos perante a maior conspiração contra o povo da história da humanidade. Eles é que são os verdadeiros conspiracionistas. E assim se prova que eu. Quando é que são as eleições presidenciais? Quando é que são? Qual é Janeiro o de dia? 2018. 18. Em 18 de janeiro. janeiro, a 18 de janeiro, quando votar em ti, nunca na vida Obrigada. vou votar tão bem em alguém, porque de facto não posso estar mais de acordo com 99% do que tu disseste até aqui Obrigada. nesta nossa conversa. Mas é Mas verdade. também não. Para votar em Mas é mim, também verdade. não Olha que é precisamos verdade. estar de acordo com 99%. Basta estarem de Bem acordo. sei. Não, mas isto é muito importante, porque as pessoas dizem assim: eu não Claro, concordo quando tu vais às praças e denuncias não sei o quê. Epá, pois, não tenho que concordar com tudo. Porque, claro, claro. aliás, não quero que concordem com tudo, porque se há coisa que eu amo na vida é a pluralidade. As Claro, claro, multitudes, a divergência, o debate, da claro, discussão nasce a luz, caramba! claro, Da claro, discussão obviamente. nasce a luz. Portanto, não precisam Obviamente. concordar com tudo. Basta concordarem com os princípios essenciais. Lá está. Claro. Paz, soberania, liberdade. Basta concordarem com isso e está bom. Exatamente. Chega. Não precisam gostar dos meus lindos Exatamente. olhos, nem do meu tom de voz, nem se eu visto de calça de ganga. Epá, deixem-se dessas tretas. Isso não interessa nada. Isso não Claro, interessa nada. A claro, minha claro. aparência física ou outras coisas do género não interessa nada. Vamos falar dos grandes princípios norteadores e se concordarem com eles, votem em mim. Ora, muito bem. Sabes que eu também tenho. Eu costumo dizer exatamente, muitas vezes recebo de leitores do Contra uns recados dizendo: pá, eu sigo o Contra, mas não concordo nada com aquele artigo que escreveu. Pá, de certeza, não é só com esse, espero eu, não Exato. é? Não é? Não podemos estar sempre de acordo, por amor de Deus, não leva mal, pá, então é mesmo assim. Exatamente. Eu até gosto. Pá, Aliás, eu aprendo quando as pessoas me dizem assim, não é aquelas críticas idiotas, lá está, não gosto quando do teu cabelo, isso, pá, pelo amor de Deus. pois, pois. Já não temos 14 anos, não é? Mas quando me Exato, fazem exato. críticas com densidade, dizem, olha, neste aspecto estás errado, ou eu acho que aqui não estás a ver bem as Claro, coisas, eu gosto, tenho aprendido imenso. Quando as críticas são, de facto, consistentes, claro, é quando eu aprendo mais. claro, 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 com certeza.
Mas olha, Ok, Paulo, não quero ser chata, mas já estou a ficar com pouco tempo, é por isso. isso Não, 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 tudo bem. Eu ia. pergunta-me o que queres perguntar finalmente. Não, não, eu acho que nós, na verdade, já falámos tudo. Eu acho que, pronto, eu tinha aqui uma última nota que era. Nós temos falado que há um sentimento neste momento muito grande de decadência do Ocidente e principalmente decadência moral. Porque, e nós estávamos a falar, por exemplo, da guerra. Eu não percebo neste momento qual é o patamar moral, tanto dos Estados Unidos como da Europa, para fazer guerra, seja a quem for. Até ao Irão. Até ao Irão. Qual é a plataforma moral de países como o Canadá e os Estados Unidos da América e a França e a Inglaterra que estão num caminho totalitário maluco para dizerem aos iranianos, epá, temos que mudar aí o regime, ou até aos venezuelanos, sinceramente, e eu digo isto à vontade, porque toda a gente, como toda a gente é fácil, para toda a gente é fácil de imaginar. Eu não tenho nenhuma simpatia nem pelo regime iraniano, nem pelo Maduro, mas não estou a ver, sinceramente, qual é a plataforma moral. E há aqui uma sensação estranha de que isto está a cair, não é? Que isto está. Eu gostava que dissesses o que é que tu pensas sobre esta minha Por impressão. isso, por isso é que eu te falei da virtude, vontade e verdade, porque eu acho que há uma decadência moral, sim. Yeah. E essa decadência moral, deve dizer, mesmo para terminar, Paulo, que é altamente alimentada pelo digital. Sim. O digital tem aqui um papel muito relevante porque consegue impingir duas coisas: narrativas tóxicas, mentirosas, e ao mesmo tempo consegue adormecer as pessoas. Consegue mesmerizá-las, hipnotizá-las, deixá-las moles, sem reação, mortas. Mortas. Nós estamos neste momento, e eu falo com propriedade porque eu tenho uma clínica aberta há 30 anos, há 30 anos que eu vejo pacientes e nunca vi pacientes tão adormecidos, não estou a falar politicamente, tão moribundos, não, são pessoas que estão quase estão a viver ligados à máquina, literalmente. Portanto, esta tem sido outra das minhas batalhas, não só porque sou profissional de saúde, e com muito orgulho, mas também porque tem esta preocupação política, que é nós precisamos de resgatar a saúde. Nós temos que começar a casa pelo princípio, Paulo, que é assim, nós não vamos conseguir, e isto para mim é o cerne da minha campanha, nós não vamos conseguir ter uma melhor educação para as pessoas, mais pensamento crítico, melhor cultura. Não vamos conseguir ter nada disso, nem outros projetos, enquanto formos um país extremamente envelhecido e doente. Enquanto Portugal for campeão da toma de ansiolíticos, antidepressivos, enquanto as crianças portuguesas e os jovens portugueses estiverem com a Xuxa digital o dia inteiro, alienados do seu próprio corpo, completamente distantes das suas próprias sensações, etc., sem socialização, por aí fora. E quando nós somos um país pobre e doente, não vamos a lado nenhum, nós temos que começar a arrumar a casa pelo princípio, pela base. Portanto, primeiro temos que fazer de Portugal um Portugal saudável. Temos que comer melhor, fazer mais exercício físico, beber água, deixar de fumar, sou uma chata, essas coisas todas. Temos que pôr as pessoas saudáveis e temos que ter mais bebés. Mais bebés, Yeah. portanto, mais bebés portugueses, mais bebés portugueses, mais bebés portugueses e pessoas e adultos mais saudáveis. E essa tem que ser a nossa base, esse tem que ser o rasgo para Portugal. Se nós não começarmos por aí, por exemplo, quando estes malucos vêm falar de um exército, mas qual exército? Um exército de velhos e pessoas doentes portuguesas? Nós não temos jovens. Praticamente fugiram todos. Qual exército? Qual exército? Falta de noção. Portanto, Completamente. desígnio nacional para mim é devolver a saúde aos portugueses, resgatá-los das máquinas. E a partir daqui, lá está, e a magistratura de influência pode ser completamente decisiva neste aspecto, e a partir daqui construir um outro país completamente diferente. Portanto, a minha batalha é essa. Muito bem. Joana Amaral Dias, muito e muito obrigado. Adorei esta conversa.
Também. Não, Ficávamos a falar aqui mais 2 horas, na boa. que ainda por cima, como não nos conhecemos, eu não tinha percebido o teu espetacular sentido de humor. Gostei muito. Obrigada. Recomendo a todos os que seguem a contracultura que votem nesta senhora que bomba. Obrigadíssimo, querido. Obrigada eu, Paulo. Foi um Obrigado. gosto e muitas felicidades para a contracultura. Muito obrigado. Beijinhos, tchau. Beijinhos. Tchau.